Oi, gente, boa noite. Começando aqui um pouquinho atrasado, né? Geralmente faço às 8 horas, agora já são quase 8h15, 8h14 agora aqui, eu vi aqui. Mas está tudo bem. Vamos dar sequência aqui à nossa série de vídeos com estudo sobre o reino, né? E ontem nós começamos a série Desvendando as Parábolas. Estudamos algumas parábolas ontem no capítulo 13, 18. E hoje vamos observar aqui uma parábola no capítulo 20. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 20. Porque o reino dos céus, essa parábola aqui vai falar sobre justiça, né? E aí nós vamos ver que a justiça de Deus é bem diferente da nossa. A gente julga de uma maneira muito errada. Nós fazemos justiça de uma maneira muito equivocada. E quando a gente compara a justiça de Deus, né? A gente chega a ficar envergonhado. Tem um versículo na epístola, acho que aos Coríntios, né? Segundo o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, que ele diz assim: o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim. Porque a justiça de Deus é excelente. Nós não temos justiça. A nossa justiça, a palavra de Deus vai dizer no livro do profeta Isaías: todos nós somos como o imundo, e toda a nossa justiça é como trapo de imundícia. Então, a nossa justiça é equivocada, né? Então, nós vamos estudar essa parábola aqui no capítulo 20 e vamos ver como que é a justiça de Deus, como que é diferente da nossa maneira de julgar, né? Mateus capítulo 20, versículo 1, diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores um dinheiro por dia, mandou-os para a vinha, né? Aqui um dinheiro por dia é uma quantidade de dinheiro, né, que foi combinada entre o Senhor e o trabalhador, que chegou logo pela manhã, né? Que não diz o valor exato, mas se falou assim, por um dinheiro por dia, ou seja, é uma quantidade. Vamos julgar assim que seja uma diária de R$100, vamos supor, né? Então isso foi combinado com os trabalhadores que chegaram logo de manhã. E saindo ele perto da hora terceira, ele viu outros que estavam ociosos na praça. E ele disse-lhe: ide vós também para a vinha, e eu dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Ou seja, pegou uma turma de manhã, e agora ele achou mais esses aqui, né? E mandou ir trabalhar lá. Os caras foram. Saindo ele outra vez, perto da hora sexta e da hora nona, ele fez o mesmo. Saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ansiosos, e ele perguntou: por que vocês estão ansiosos aqui o dia todo? E eles lhe disseram: porque ninguém nos assalariou. E ele disse: ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E lá foram os caras trabalhar, né? Aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, ou seja, o salário que foi combinado com eles, né? Começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, ou seja, aqueles que foram chamados por último, né? Receberam um dinheiro cada um. Visto, porém, os primeiros, aqueles que pegaram logo de manhã cedo, eles cuidaram que havia de receber mais. Mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um, ou seja, ele pagou a mesma coisa que pagou para aqueles que chegaram por último,
pagou para aqueles que chegaram logo de manhã cedinho. E quando eles receberam, eles murmuravam contra esse chefe de família. E eles disseram, dizendo: esses derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia todo. Ou seja, eles estão questionando aqui que eles trabalharam o dia inteiro, eles tinham que ganhar mais. Esse é o jeito que a gente julga, Essa é a nossa forma de fazer justiça. A gente quer fazer justiça beneficiando a nós mesmos. E a gente é tão ignorante nessa hora que a gente nem consegue raciocinar e ver que o que foi combinado aqui entre esse senhor, que era o dono da vinha, e os trabalhadores, foi que ele pagaria um dinheiro a cada um deles, ou seja, eles combinaram, vamos colocar aqui, como eu falei no início, R$100 a diária. E ele pagou o que foi combinado. Só que o cara reclamou que ele chamou um já quase no final do dia para trabalhar lá também, e ele deu o mesmo valor para aquele que pegou desde de manhã cedo. O que está errado aqui e o que está certo? O que está certo é o Senhor da vinha. Esse Senhor da vinha aqui, ele tipifica Deus. E esses trabalhadores somos nós, que ele chama a gente para trabalhar na seara, Então eles aqui, o cara está reclamando aqui que ele achava que ele tinha que ganhar mais do que o outro que chegou por último. Mas ele falou assim: cara, eu não combinei 100 com você? Combinou. Quanto foi que eu te paguei? 100. Ele: por que você está reclamando que eu dei 100 para o outro aqui? Acaso eu dei do seu? Então vamos continuar a parábola que você vai entender. Ele respondendo disse a um deles: amigo, eu não te faço agravo algum, eu não ajustei com você um dinheiro, toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a esse derradeiro, ou seja, a esse último, tanto como a você. Ou não me é lícito fazer o que quiser com o que é meu? Cara, o dinheiro é dele, ele dá como ele quiser, a quem ele quiser, Ele: ou não me é lícito fazer o que eu quiser com o que é meu? Ou é mal ao teu olho porque eu sou bom? Aí ele aqui explica, ele fala assim: assim os derradeiros serão os primeiros, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Essa parábola aqui está falando sobre a nossa maneira de fazer justiça. Nós somos injustos quando julgamos no nosso próprio entendimento e nem prestamos atenção nisso. Então isso aqui aconteceu comigo aqui em Quissamã. Teve um homem que ele é empresário aqui na cidade, e ele me deu uma vez um emprego, e ele acertou o salário comigo, como todos os demais que trabalhavam lá na mesma função, ganhavam a mesma coisa. Nessa época eu estava passando por uma imprensa, uma dificuldade muito grande, e ele percebeu. Eu não falei nada para ele, ele percebeu. E ele falou assim: cara, eu vou te dar R$100 a mais do que todo mundo ganha aqui. Só que ele, se ele tivesse lido essa parábola, ele não ia ter esse cuidado. Mas eu acho que ele nunca leu essa parábola aqui. Ele falou assim: só não comenta com os outros funcionários, que eles podem ficar assim, enciumados, de eu estar te dando um pouco mais de dinheiro, e você trabalha tanto igual eles, mas eles ganham o mesmo salário que você, mas eu quero te dar uma ajuda de custo a mais. Na época acho que era R$100 que ele falou que ia dar, além do salário. E aquilo foi legal, me ajudou por um tempo. Só que ele ficou preocupado dos demais saberem. Ele não tinha nem que se preocupar com isso, porque ele não estava dando nada dos trabalhadores, ele estava dando o que era dele. Então é lícito ele dar o que é dele, Só que a nossa justiça, a nossa maneira de julgar, eu até entendo o temor dele, era esse aqui justamente, dos caras falar: ele trabalha igual a nós, por que ele tem que ganhar mais? Mas ele não estava me pagando um salário a mais porque eu subi de cargo, de função. Ele queria generosamente me doar um pouco do dinheiro dele, e assim ele fez. Mais ou menos essa história dessa parábola aqui, Mas nós temos essa maneira de julgar erradamente, porque a gente quer julgar beneficiando só a nós mesmos. A gente nem olha para o próximo, A gente nem olha se quem está sendo beneficiado. A gente está pensando só no nosso próprio umbigo. A gente quer saber do nosso. Não tem um ditado que fala assim: primeiro eu, depois os outros. Está errado.
Está errado, né? É por isso que o nosso mundo é muito injusto, né? E as pessoas às vezes falam assim, não, mas eu sou uma pessoa correta. Praticam a injustiça às vezes sem perceber. Então aqui o Senhor falou assim, cara, eu combinei com você um dinheiro. E você pegou de manhã e aceitou aquele tratado. Agora no fim do dia você quer ganhar mais? Por quê? Ah, porque você deu igual para o outro que pegou 4 da hora da tarde, ele só trabalhou 1 hora. Cara, mas eu não tirei nada do seu, eu estou dando do que é meu. Então essa parábola aqui ilustra essa questão da justiça do tipo de Deus e a nossa justiça que é falha, né? Muito ruim. Jesus uma certa vez, ele disse aos seus discípulos, Mateus 5:20, porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder dos escribas e fariseus, de modo algum vocês entrarão no reino dos céus. A nossa justiça diante de Deus é como trapo de imundícia, cara. Se você não sabe o que é trapo de imundícia, quem é mulher sabe o que eu estou falando. É aquele absorvente usado. É assim que é comparada a nossa justiça diante da justiça de Deus. Deus é justo e às vezes nós somos maus aos nossos olhos, que não entendemos quando Ele faz justiça. Uma coisa que vai acontecer é que Deus não vai poupar ninguém no dia do juízo final. Ele não vai poupar ninguém, porque a graça foi manifesta através de Jesus Cristo. O Evangelho foi pregado através do próprio Jesus Cristo, os apóstolos que iniciaram a igreja e depois, no decorrer dos séculos, a igreja fazendo isso. Então a humanidade ouviu o Evangelho, a humanidade ouviu a graça se manifestando entre nós, o perdão, tudo aí de graça para nós. Agora, quando chegar o dia do julgamento, a Bíblia diz que o juízo será sem misericórdia. E Deus seria injusto de jogar ira para cima da humanidade, visto que a humanidade não atentou para a justiça de Deus? Nós fazemos justiça do nosso jeito, com nossos próprios olhos, com a nossa maneira errada de julgar, e depois vamos chamar Deus de injusto quando Ele julgar a humanidade? Conforme Ele jogou no tempo antigo do dilúvio, né? Que somente a família de Noé foi salva. Se nós não atentarmos hoje para esse amor, para essa graça que nos foi manifesta, não adianta depois atentar para o juízo e querer julgar Deus como injusto, como esses trabalhadores fizeram aqui, né? Ei, o senhor está sendo injusto aí, por quê? É porque nós trabalhamos desde manhã cedo e o senhor tratou um dinheiro e esses caras chegaram depois, o senhor dá a mesma coisa? Não vai ter desculpa não, meu amigo. Você tem que entender o que é justiça de Deus. Deus julga retamente. Nós é que julgamos errado. E as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Deus tem paciência, Ele é longânimo. Hoje eu estava ouvindo um pregador até da igreja adventista falando que essa pandemia aí foi uma misericórdia de Deus. Ele reteve os 4 ventos, porque estava prestes de acontecer algo terrível na humanidade e no planeta, e Deus viu que a população ainda não está preparada. Eu vi um pastor pregando isso hoje, e ele disse que a pandemia foi uma misericórdia de Deus para reter, para dar tempo da população despertar, porque o que vinha aí ia ser algo muito mais terrível, muito mais terrível. Se a gente passou pela pandemia e estamos vivos aqui, foi a misericórdia que nos sustentou, mas a pandemia foi ruim, foi terrível, né? Mas segundo esse pregador que eu vi hoje, ele disse que algo muito mais terrível estava para acontecer, mas Deus por misericórdia reteve. Ele citou um texto do Apocalipse que diz que tem 4 anjos que ficam retendo os ventos nos 4 cantos da terra.
E de tempo em tempo Deus manda liberar que esses anjos soltem esse vento. Ia ser liberado, mas Deus mandou segurar por mais um tempo. E aí você vê que logo pós-pandemia está havendo uma grande manifestação da igreja se levantando e pregando o evangelho do reino. Ou seja, houve um despertar. Houve um despertar. Então, é tempo agora de nos posicionarmos e falarmos do evangelho do reino. Os discípulos certa vez perguntaram a Jesus: Mestre, conte-nos o que acontecerá antes da sua vinda e das coisas que vão suceder antes do fim do mundo. Acho que é Mateus 23. Deixa eu abrir a Bíblia aqui para conferir se é isso mesmo. Acho que é Mateus 23. Não, 23 ele está falando dos escribas e fariseus. Aqui, ó, Mateus 24, versículo 5, diz assim, ó: Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondeu e disse: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo. Enganarão a muitos. Vocês ouvirão de guerra, rumores de guerra. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e peste e terremotos em vários lugares. Isso tudo aí nós já vimos, né, acontecer na nossa geração. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Isso aqui já aconteceu com os apóstolos, né? Na igreja primitiva, lá, logo depois que Jesus subiu em ascensão ao céu e os discípulos, os apóstolos, saíram pregando, divulgando o evangelho, aconteceu isso aqui, eles foram perseguidos e mortos, né? Os apóstolos. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Isso está acontecendo no nosso tempo também, né? E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Nas lives anteriores, eu não me lembro qual foi, nós estamos desde o dia 1º gravando live aqui, fazendo estudos sobre o reino. Eu falei sobre iniquidade. Existe uma diferença entre impiedade, que são os ímpios, né? Categoria dos ímpios. Existe o pecado dos pecadores comuns, que são os pecadores que têm a síndrome de Adão. São pessoas comuns que são de bem, mas pecam e vivem fugindo de Deus, como Adão. Adão, assim que pecou no paraíso, ele começou a fugir de Deus. E assim é a humanidade até os dias de hoje. A gente peca e fica fugindo de Deus, mas Deus quer se relacionar conosco, né? Então eu falei dessa diferença aí, você pode procurar os vídeos anteriores que você vai encontrar o estudo falando sobre ímpios, que são a impiedade, que está na categoria dos ímpios. Tem os pecadores comuns, que somos nós, que toda vez que pecamos fugimos de Deus, mas somos pessoas de bem, nós não somos ímpios. E tem os iníquos, que praticam iniquidade. Esses daqui eu falei que são da categoria dos religiosos. São pessoas que estão dentro do templo, dentro da obra de Deus, pregando sobre Deus, pregando, ensinando a palavra, mas praticam iniquidade. E aí, nos últimos dias, Jesus está falando aqui que essa iniquidade iria aumentar de tal maneira que o evangelho ia ficar desacreditado. E é o que está acontecendo. É o tempo da apostasia da fé. É o que está acontecendo. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. A iniquidade são cometidas por essas pessoas que estão dentro da obra de Deus, falando de Deus, pregando sobre Deus, mas cometendo todo tipo de injustiça, todo tipo de escândalo,
E aí as pessoas, os que têm síndrome de Adão, os pecadores comuns, eu e você, a gente se afasta da igreja, a gente se afasta do templo, a gente não quer congregar. Por quê? Por causa do aumento da iniquidade. Jesus avisou aqui. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Muitas pessoas até foram para a igreja, se batizaram, ouviram a palavra, mas por causa de ver essa iniquidade ferrenha dentro dos templos, dentro do lugar onde deveria ter comunhão e amor, eles desviam e voltam a praticar os pecados de antigamente. Por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Isso já está acontecendo também nos nossos dias, né? Mas aí Jesus diz assim, versículo 13: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Márcio, até o fim aonde? Na igreja? Frequentando religião? Jesus está dizendo que aquele que perseverar até o fim, amando, não esfriando no amor, entendeu? Porque ele disse aqui, ó, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas ele conclui no versículo 13 assim: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Até o fim fazendo o quê? Amando o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o segundo mandamento. E amando a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento. Se você perseverar até o fim fazendo isso, você será salvo. E aí Jesus conclui o que nós estamos fazendo agora. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Então é necessário que primeiro o evangelho do reino seja pregado. O que é o evangelho do reino? Ora, nós estamos estudando desde o dia 1º de janeiro. Eu estou no capítulo de Mateus, no livro do Evangelho segundo escreveu São Mateus, que é o primeiro livro do Evangelho da Bíblia. Depois de Mateus tem Marcos, depois Lucas e depois o Evangelho segundo escreveu São João. Todos esses evangelhos, os 4 juntos, formam o Evangelho de Jesus Cristo, que é único. Porém, cada evangelho desse apresenta Jesus de uma forma. O Evangelho de Mateus apresenta Jesus como rei, porque ele veio da geração de Davi, né? E aí as pessoas falam, filho de Davi e tal, então apresenta Jesus como rei. Marcos vai apresentar Jesus como homem, né? Filho do homem. Lucas também, né? Já o Evangelho de João apresenta Jesus como Deus. No princípio era o Verbo era Deus, estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então cada evangelho desse vai tipificar, e apontar Jesus de uma maneira: rei, homem, sacerdote, Deus. Profeta, Jesus é tudo, né? Ele é tudo, em todos e por todos. Então está aqui, meus queridos. Quando que será? Os discípulos perguntaram. Jesus falou: acautelai-vos que ninguém vos engane. Vai acontecer isso, isso, isso. Tudo que Jesus disse aqui nós já vimos com nossos olhos, ouvimos com nossos ouvidos. E estamos vendo ainda muita coisa. E tem muita mais coisa que vai vir ainda. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado, porque haverá tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco há de haver mais. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está ali ou está ali, não dê crédito, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for, enganarão até os escolhidos. Eis que eu vos tenho dito agora, Jesus falando. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não acredites, não saia. Ele está no interior da casa, não acredites. Porque assim como o relâmpago sai do oriente
e se mostra no ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver os cadáveres, aí se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição desses dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com risco clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos dentre os quatro ventos. Lembra que eu falei dos quatro ventos? Que os anjos ficam retendo? E os anjos ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam as folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente vocês, quando vir todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Vamos fazer um parênteses aqui para a gente conversar sobre isso. Boa noite, Peixoto. Boa noite a todos vocês que estão assistindo aí ao vivo. Um grande abraço, que a paz de Deus esteja com todos. Vamos fazer um parênteses aqui. Jesus está falando sobre a volta dele, sobre o fim dos tempos, sobre o evangelho do reino sendo pregado. Isso já está acontecendo. Fica atento, é hora de despertar. E ele disse aqui, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. No versículo anterior ele disse: em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. E antes disso ele nos deu um grande sinal. Ele deu esse sinal aqui, aprendei sobre a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Essa figueira aqui simboliza a nação de Israel. Vocês sabem disso, né? Se não sabem, estão sabendo agora. Essa figueira que Jesus mandou a gente olhar para ela e observar essa figueira. Ele falou: aprendei a parábola da figueira. Quando os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Então Jesus está falando aqui da figueira que é Israel, a nação de Israel. E ele diz: quando os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas. A gente sabe que a nação de Israel, eles receberam o poder de nação em 1947. 1947, se não me falha a memória. Por aí. Dá uma pesquisada no Google aí, que o Google vai achar mais depressa do que eu. Então Israel, eles tinham sido espalhados por todas as nações da terra na perseguição, depois que Jesus subiu aos céus, aquela invasão que teve em Jerusalém 70 anos depois. E depois disso os judeus não pararam mais de ser perseguidos. E Israel deixou de ser nação, eles foram espalhados. Depois veio Hitler naquela doideira com a Alemanha, dizimando os judeus, e os que sobrou foram espalhados por todos os confins da terra. E Deus disse que isso iria acontecer, né? Deus disse isso. Ele profetizou que isso aconteceria com os judeus. Porém ele disse: eu ajuntarei o meu povo de novo. E ele ajuntou esse povo, e esse povo agora é um povo poderoso na terra. Israel hoje é uma nação poderosíssima. Mas quando que foi que aconteceu? 1947. Eu não tenho certeza se é esse o ano, mas é por aí. E aí, quando Jesus falou: olhai para a figueira, quando vocês veem que os seus ramos estão tenros e brotam as folhas, sabei que está próximo o verão. Logo depois disso, 2 versículos abaixo, ele diz assim, em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Uma geração a gente sabe que tem de 70, a 100 anos. Então se você vir contando, 1947, nós estamos em 2021. Estamos dentro da geração que o Senhor disse. Mas você está falando que Jesus vai voltar até 2047, eu não estou falando nada, porque ele mesmo vai dizer aqui embaixo.
Vamos continuar o estudo que vocês vão ver, que ele mesmo vai dizer aqui embaixo. Eu estou dizendo que ele disse que não passará a geração, e a gente sabe que uma geração é de 70 a 100 anos. Então ele fala aqui, ó, em verdade eu vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Agora ele fala aqui, ó, no versículo 36, para matar com essas perguntas aí, ó. Quando que vai ser? Qual é a data? Ele diz aqui, ó, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Mas ele deixa outro sinal aqui, ó. Ele vai falar assim, e como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E eles não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Como foi nos dias de Noé, ele falou. Cara, se você voltar lá no livro do Gênesis e você fizer um estudozinho lá nos dias anteriores ao dilúvio, você vai ver como era a terra nos dias de Noé. A Bíblia vai nos dizer que a terra só tinha maldade, e o pensamento dos humanos era só maldade continuamente. E Deus olhava desde o céu e falava, não há um justo sequer, não há alguém que faça o bem. E aí tem um versículo lá que chega a dar um pesar quando a gente lê. Está escrito assim, ó, me arrependi de ter feito o homem, disse o Senhor. Destruirei o homem da face da terra que criei, porque eu tenho me arrependido de ter feito o homem. É terrível a gente ouvir isso. Mas essa é a nossa realidade, a nossa miséria humana, né? E aí Deus teve que dar cabo daquela humanidade do passado, recomeçando com a família de Noé, que a Bíblia diz que Noé era um homem justo, reto, temia Deus. Era um homem justo, andava com Deus. Deus achou graça nele e falou, faz uma arca para ti, cara. Vou livrar você dessa cambada aí. Meus amados, o que eu estou querendo dizer para vocês? Eu estou querendo dizer que está chegando o tempo. Está chegando o tempo de a gente se posicionar. Os generais do reino vão se levantar e vão se posicionar e vão falar. Arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Cara, eu posso ficar velhinho e minhas filhas crescerem, né? E ficarem velhinhas também, Jesus não voltar. Pode acontecer isso. Mas pode acontecer de o meu neto nem crescer e Jesus chegar aí. Porque a qualquer momento, ele falou, ninguém sabe o dia nem a hora. Nem os anjos do céu sabem, unicamente meu Pai. Mas ele deixou sinais, e a gente está vendo os sinais aí. Ele deixou sinais escritos. Se a gente confere os escritos e volta cá na nossa realidade e vê o que está acontecendo no mundo, a gente vai falar, está acontecendo já. Está acontecendo. Márcio, o fim do mundo é terrível? Não, o fim do mundo é uma coisa muito boa. Depende de que lado você está. Porque ele vem falando desde a antiguidade. Vamos lá, as categorias de pecadores que existem na terra. Todos nós somos pecadores. Mas vamos separar de novo por categorias. Ímpios. Quem são os ímpios? Pessoas que estão na terra praticando mal conscientemente. É o cara que rouba, estupra, assassina o outro, que trafica droga, que destrói famílias. É o cara que é impiedoso, não tem piedade. É o que empresta dinheiro a juro e quando a pessoa não paga, ele vai lá e arranca tudo da pessoa. Esses são os ímpios, é a categoria ímpia, diz a Bíblia. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz. Ímpios são pessoas impiedosas. Não deve nem crer em Deus, porque se cresce não fazia tal coisa. Essa é a categoria dos ímpios. E o que Deus diz para os ímpios?
Deixe o ímpio o seu caminho e o homem perverso os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, e ele se compadecerá de ti. Volte-se para o Senhor, que ele é riquíssimo em perdoar. Essa é a palavra que Deus diz para o ímpio. Então o ímpio só não vai ser salvo e resgatado se ele não quiser. Porque até para o ímpio tem salvação. Vamos para outra categoria. Os iníquos. Quem são os iníquos? Nós já estudamos isso nas lives anteriores. Pessoas que estão dentro da obra de Deus. Líderes, sacerdotes, pregadores, pastores, padres, levitas, adoradores. Todos que você imaginar que está dentro da obra de Deus. Missionários, evangelistas, todos estão dentro da obra de Deus. Falam de Deus, pregam a palavra, fazem milagre em nome de Deus, mas praticam a iniquidade. Mateus capítulo 7, Jesus vai dizer para esses: Senhor, Senhor, ele diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas só aquele que faz a vontade de meu Pai. Senhor, Senhor, nós expulsamos demônio em teu nome, nós profetizamos, nós fizemos isso. Você está vendo que são pessoas que trabalham na seara? São pessoas que trabalham na seara. Senhor, nós profetizamos em teu nome, nós fizemos isso, acontecemos, e ele vai falar abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticas a iniquidade. Ora, Jesus não vai dizer isso para o ímpio, porque o ímpio não trabalha na obra de Deus. Jesus não vai dizer isso para o pecador comum, que é eu e você, aquele pecador que tem a síndrome de Adão: peca, foge, peca, foge. Deus não vai dizer: apartai-vos de mim, porque vocês praticam a iniquidade. Não, ele vai dizer para quem pratica a iniquidade. O que é iniquidade? É pessoas que estão dentro do reino causando escândalo, ao invés de dar bom testemunho. Quando Jesus ensina na oração do Pai Nosso: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Eu só posso fazer duas coisas: ou eu santifico o nome de Deus com o meu testemunho de vida, ou eu escandalizo o nome de Deus com as minhas atitudes. Você só pode fazer duas coisas, você que está trabalhando na obra de Deus. Ou você glorifica a Deus com a tua vida, e as pessoas falam assim: esse cara, essa mulher é realmente uma mulher de Deus, esse homem é realmente um homem de Deus, porque ele é o cara que anda na retidão. Então você glorifica a Deus assim, você santifica o nome de Deus, conforme Jesus falou na oração do Pai Nosso. Ou você santifica, ou você escandaliza. O apóstolo Paulo vai dizer nas cartas, né, para muitos crentes daquela época, ele falou assim: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês, o mau testemunho que vocês dão. Mas aí tem salvação para esses também, tem. Porque a Bíblia vai falar que Ele é quem perdoa todas as nossas iniquidades. Então, se você está na posição de iníquo, basta você se arrepender e largar isso, e se voltar para Deus e fazer a obra verdadeiramente que tem que ser feita, né? Sem enganação, sem querer tirar proveito para si mesmo, porque o próprio Jesus não fez isso, sendo filho de Deus. Ele falou: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aí você vê muitas pessoas dentro da obra de Deus querendo ser servido. O rei é Jesus, cara, não é você não. Você está aqui como servo para servir o teu próximo, servir em amor. Então abandona a iniquidade. É tempo de despertar. Abandona a iniquidade. E o pecador comum? O pecador comum é esse que peca e foge de Deus. Peca e foge de Deus. Tem a síndrome do Adão. Esses são filhos. Só que eles acham que por causa de eles ter pecado, Deus está aborrecido com eles e vai matar eles ou vai castigar. Mas isso é a religião que prega isso. Foge de Deus que Ele está irado, Ele vai te jogar um raio na cabeça. Ei, Adão, quando pecou, Deus veio na viração do dia, como de costume, antes de Adão pecar. Ele veio para conversar com Adão. Ele veio para ter comunhão com Adão. E aí Adão é que fugiu, porque Adão estava errado, né, no pecado. E aí Deus está chamando Adão no jardim: Adão, Adão, onde estás? Adão, onde estás?
E aí Adão não tem como se esconder de Deus? Tem como? A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, observando os bons e os maus. Não tem como fugir. O profeta Jonas foi se esconder de Deus, se escondeu no porão do barco. Veio uma tempestade terrível, tiveram que lançar Jonas no mar para a tempestade parar. Não tem como se esconder de Deus. Tolice, né? A gente pensar assim, vou fugir, vou me esconder que ele não me vê. Ei, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Não tem como fugir. Então Adão fugiu e Deus veio para ter comunhão, chamando ele. Vê se a Bíblia relata que Deus estava com um raio pronto para atacar na cabeça de Adão. Nada disso. Deus chamou ele como um pai e falou assim: Adão, Adão, onde está? Aí ele: Senhor, eu ouvi tua voz no jardim, eu fugi porque eu estava nu. Deus já sabia já que ele tinha pecado, feito besteira, mas aí Deus veio conversar com ele e falou assim: quem foi que disse para você que você estava nu? Você não sabia disso, cara? Acaso você comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal que eu disse para você não comer? Aí, ó, igual Adão a gente faz, em vez de assumir a responsabilidade dos nossos erros, das nossas culpas, a gente põe a culpa em alguém. O que Adão fez quando Deus falou: acaso você comeste da árvore do conhecimento do bem e do mal que eu disse para você não comer? Olha, Adão, a mulher que tu me deste, a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu do fruto e eu comi. Pô, cara, que fanfarrão, ao invés de falar: eu comi, Senhor, foi eu comi. O Senhor falou para não comer, mas eu comi. Mas ele falou: a mulher que tu me deste. Jogou a culpa para Eva. Mas o responsável de cuidar do jardim era de Adão, não era de Eva. A responsabilidade de cuidar da Eva era de Adão, não o contrário disso. Mas Adão, não sei o que ele estava fazendo, que deixou a Eva para lá e aconteceu o que aconteceu. Então aí a gente não assume a nossa responsabilidade, não assume os nossos erros. Adão não foi macho o suficiente para falar: fui eu errei mesmo. Ele falou que foi a mulher. Aí Deus chamou ela, falou: Eva, o que fizeste? Eva fez a mesma coisa que Adão. A serpente, ela me enganou e eu comi. Acaso a serpente enfiou alguma coisa na boca dela dentro? Ela comeu porque quis. Ela foi persuadida no ouvido e achou a proposta legal e foi lá e fez. Mas não assume, né? Não assume a responsabilidade. Aí o que aconteceu? Deus, como rei justo que é, ele tinha dito: olha, o paraíso é todo de vocês, comam de tudo livremente, mas não toquem nessa árvore aqui é a árvore do conhecimento do bem e do mal. É como se Deus estivesse falando: aqui é o paraíso, mas aqui tem uma porta de saída deles, e vocês são livres, se vocês quiserem sair, vocês saem. Você conhece um pai mais amoroso do que esse, que te dá essa liberdade? E o homem decidiu sair. Deus criou todas as coisas até o 5º dia, no 6º dia fez o homem, no 7º fez o dia do descanso e falou assim: Adão, criei todas as coisas, agora vamos desfrutar disso aí, vamos descansar e desfrutar. Adão inventou o 8º dia, falou: eu não quero, eu quero trabalho. Aí pecou e Deus falou: do suor do teu rosto comerás o teu pão. É por isso que a gente se lasca até hoje, trabalhando. Mas existe um descanso para os filhos de Deus. Existe o 7º dia, que você tem que entrar nele, que é o chamado do dia do descanso do Senhor. Você tem que entrar no descanso. Você tem que sair dessa correria louca aí de sobrevivência. Deus te chamou para dar a vida eterna. E essa vida eterna está em Cristo, né? Então qual é a missão hoje? Nossa, que cremos, filhos de Deus, lavados e redimidos, né? Porque tem, como eu falei, os pecadores comuns, que são os que têm a síndrome de Adão, eles quando ouvem essa mensagem aqui, eles creem e voltam. Eles fazem como o filho pródigo: pequei contra o céu e contra ti, Senhor, eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas me trata como um dos seus trabalhadores. Aí a Bíblia diz que Deus faz uma festa. A festa no céu para um pecador que se arrepende. Então nós, pecadores comuns, que não somos iníquos, ou seja, não estamos dentro da obra de Deus enganando ninguém,
nem pregando um falso evangelho. Nós somos pecadores comuns, né? Da síndrome de Adão. A gente peca e foge de Deus, peca e foge. Mas nós não somos iníquos e nem somos ímpios. Nós não somos pessoas de má índole, pessoas de coração ruim. Nós não somos enganadores. Nós somos pessoas sinceras, só que somos pecadores. A esses é que Deus está chamando. Volta para mim, meu filho. Volta para mim, meu filho. E quando a gente ouve essa mensagem, foi o que eu falei na live de ontem, né? Se a gente ouvir com os ouvidos, enxergar com os nossos olhos o que Deus está colocando diante de nós, ouvir com o coração, se converter, tomar o caminho, aí Jesus entra e nos cura. Aí a gente alcança essa graça, essa misericórdia e passa a ter a vida eterna desde agora. A gente passa a ter a vida eterna e aí você começa a se desligar desse mundo maluco, já começa a não ter medo de nada mais, porque não justifica você ter medo, né? A Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Você perde o medo de Deus, esse temor que as pessoas têm, fica fugindo de Deus. Você perde o temor. Você perde o temor, não. O temor é o respeito. Isso aí nunca você pode perder. Até porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você não perde o temor, você perde o medo. Aquele medo que Adão sentiu, ficou fugindo, achando que Deus queria punir ele e castigar, quando na verdade Deus queria resolver o problema. Ei, eu sei que você fez alguma coisa errada, mas por que você está fugindo? Eu quero te ajudar. Eu sei que o que você fez é terrível, de se separar de mim, mas eu estou aqui para te ajudar. Então Adão tinha feito lá umas roupas de figueira, de bananeira, sei lá o que, para cobrir a nudez. E Deus foi, ali Deus sacrificou um animal e fez roupa de pele para Adão e para Eva, né? Ali já tipificava o sacrifício que Cristo ia ter que padecer, né? Deus sacrificou um animal para fazer roupa de pele para eles, porque aquela roupa de palha que eles fizeram lá, aquilo ali com alguns dias aquela palha ia secar e murchar e não ia cobrir a nudez deles coisa nenhuma. Então Deus sacrificou um animal e fez roupa de peles para eles se cobrirem. E aí o homem foi separado do amor de Deus, da graça de Deus, teve que se virar nos 30 por conta própria e ainda com o inimigo perseguindo ele. Nós temos um inimigo de nossas almas e ele quer nos arrastar para o Hades com ele, né? Ele não tem perdão para ele mais. Inclusive esse caos todo que a gente está vendo acontecer no planeta agora é porque ele está com pressa, ele sabe que ele tem pouco tempo para ele. Mas aí a igreja tem dormido esse tempo todo, mas chegou o tempo de Deus sacudir e acordar a igreja e falar: ei, desperta aí, vai acordar os demais que estão dormindo. E aí eu tenho ouvido demais essas mensagens de outros pregadores e eu falei assim: eu não posso ficar sentado, parado, sem falar nada. Eu falei: eu vou me posicionar e vou falar o que tem que ser falado. E a mensagem que eu ouvi, essa eu tenho anunciado para vocês: arrependei-vos e convertei-vos, que é chegado o reino de Deus. Ei, você não tem vida eterna, você vai morrer. Ninguém sai desse planeta aqui vivo. Para de fugir de Deus. Você é uma pessoa de bem. Você é uma pessoa de bem, você não é ímpio, você não é impiedoso, você não é uma pessoa maldosa, você não pratica o mal. Você não é iníquo, você não está falando em nome de Deus, enganando ninguém. Você não é um iníquo. Você é apenas um pecador comum, que tem a síndrome de Adão, que está fugindo de Deus, que sabe que pecou e acha que Deus está zangado com você. Deus não está zangado com você. Ele te ama. A boa notícia que ele fala é que para o teu pecado ele já resolveu o problema. Ontem nós falamos sobre enfermidade no corpo físico, né? Está relacionada com o pecado. E o apóstolo Paulo confirma isso na igreja, quando ele fala assim, naquela mensagem da Santa Ceia. Ele fala assim: quando vocês sentarem para participar do corpo de Cristo, vocês examinem a si mesmos e depois comam e bebam desse cálice, né? E participem desse corpo. Porque quem participa desse corpo de forma indigna
come e bebe para sua própria condenação. É por isso que muitos de vocês estão fracos e doentes. Aí, tá vendo como é que o pecado está relacionado? A doença física está relacionada com o pecado? Está relacionada. O apóstolo Paulo fala assim: por causa disso que muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns que dormem já no pó da terra. Porque o salário do pecado é a morte. Então toda a vida, quando o diabo fez Adão pecar, a ideia dele era matar Adão, exterminar Adão do planeta Terra, acabar com a humanidade, né? Já ali no início, porque o homem não nasceu para morrer, o homem nasceu, Deus criou o homem para ser eterno, mas aí houve o pecado, veio a morte física, nós fomos desligados de Deus. Mas aí vem Jesus e nos enxerta de novo na figueira, nos enxerta de novo na árvore da vida, na videira. Como Jesus fez isso? Ora, o preço que eu e você tinha que pagar, Ele pagou por nós. Ainda que nós morrêssemos uma morte terrível e que derramasse todo o nosso sangue é impuro, ele não purifica pecado. Nós somos pecadores, por isso que teve que ser o sangue de Jesus, a exigência foi essa. Jesus foi santo, não se achou engano na boca dele, nem pecado, nunca. Então o sangue dele foi aceito como pagamento da dívida dos homens. O apóstolo João vai escrever assim em suas epístolas: filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que vocês não pequem. Se pecarmos, porém, temos um advogado junto de Deus Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente dos nossos, está falando da igreja, né? Mas do pecado do mundo inteiro. Cara, o que você está fazendo aí, fugindo de Deus? Volta para Ele. Mas você está falando para mim ir para a igreja, frequentar uma religião? Não, estou falando para você se reconciliar com Deus. Se reconcilia com Deus. Aí sim você procura os homens da igreja, né? Tem muitas pessoas sérias dentro da igreja, tem muitos pastores sérios fazendo a obra de Deus. É que eu estou pregando uma mensagem sobre iniquidade. Eu tenho que falar que tem iníquo dentro da obra de Deus. Tem, a gente sabe disso. Mas tem muita gente séria fazendo a obra de Deus. Procura um homem desse e fala: eu vi uma live do Márcio falando sobre isso, isso e isso, eu queria me batizar. Eu quero me batizar, eu quero me reconciliar com Deus. Procura o batismo. Procura o batismo. Ei, estude as Escrituras. Você que tem a visão boa ainda, comece a estudar a Bíblia hoje. Márcio, por onde eu começo? Cara, começa pelo Evangelho. Esse livro mesmo que nós estamos estudando. Comece a estudar o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João. Com pouco tempo você estuda esses livros. Eles não são de difícil entendimento. Agora, jovem, você jovem que está me ouvindo agora, eu vou te dar um livro para você ler primeiro da Bíblia. Antes do Evangelho, antes de qualquer outro. Estuda o livro de Provérbios que escreveu o rei Salomão. Jovem, você que tem aí a sua faixa de 15 a 28, 30 anos, estuda o livro de Provérbios de Salomão hoje. Não deixa para amanhã não. Ali tem sabedoria e inteligência para você se portar com dignidade na terra. E nada vai te abalar se você praticar os conselhos que tem ali nos provérbios. Nada vai te abalar. Nada, nada, nada. Você vai andar seguramente na terra. Habitarás seguro, conforme diz a palavra. Então, para vocês, no modo geral, estude os evangelhos, porque o tempo é de despertar para o reino. Então, estude os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Jovem, você que está me ouvindo, estude os provérbios. Estude os provérbios de Salomão. Sabedoria para a tua vida ali. E depois que você concluir os evangelhos, estude o livro de Atos dos Apóstolos, o que os apóstolos fizeram quando estavam sobre a terra. Depois estude as cartas, as epístolas do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, João. Só não estuda o Apocalipse, que é um livro cheio de códigos, cheio
sabe, de símbolo, de coisa, aí eu recomendo que você vá procurar um curso, alguém que possa te ensinar sobre o Apocalipse. E não procura gente falsa não procura Inico não, procura uma instituição séria que dê o curso do Apocalipse. O Apocalipse não é nada demais do que Deus falando do amor dele para o fim dos tempos, a humanidade. O fim do mundo, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, não é terror. O fim do mundo vai ser terror para os maus. O fim do mundo vai ser terror para quem não quer ouvir essa mensagem. Isso aqui é uma mensagem de amor do pai chamando os filhos de volta. Vem para cá, o negócio vai ficar ruim. E o pai está chamando. Você já viu quando você vai sair com teu filho no parque para brincar e você estabelece um limite? Você está de lá olhando e fala assim, filho, não passa aquele termo. Eu falava isso para minhas filhas quando elas eram pequenininhas. Elas falavam, papai, eu posso ir brincar ali naquela rua? Aí eu falava assim, olha, até ali você vai. Dali para lá você não passa não. Não passa para lá, o papai não pode estar lá, então fica até ali. Aí antes de elas irem, eu mostrava um versículo da Bíblia assim, ó. Acho que é o Salmo 34, 7. Deixa eu abrir aqui, que eu não gosto de falar sem ter certeza. Eu falava assim para elas. Vai até ali e o anjo do Senhor vai estar com você aqui. É isso mesmo, Salmo 34, versículo 7. Diz assim, ó. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Aí eu falava assim para minhas filhas, pode brincar até ali, dali você não passa não. Aí mostrava esse versículo para elas, aqui ó, o anjo do Senhor acampa ao redor de todos aqueles que o temem e os livra do mal. Então você pode brincar até ali, tenha certeza que nada de ruim vai te acontecer, que o anjo do Senhor vai estar te guardando. Agora, se você desobedecer a papai e passar daquele termo, eu não vou lá brigar com você. Fique sabendo que o anjo do Senhor, ele é obediente à palavra de Deus. E o anjo sabe que eu falei para você ir até ali. O anjo vai ficar com você ali. Se você passar para lá, você vai sozinho. O anjo não vai, que ele é obediente. Rapaz, isso funcionava demais. Funciona se você ensinar teus filhos assim. Vai funcionar. E você já põe o temor de Deus no coração da criança desde pequenininha. Eu falava para minhas filhas, se você passar para lá, você vai sozinha, porque o anjo vai ficar ali paradinho, ele só vai até onde papai falou que você pode ir. Ele é o teu anjo da guarda, mas ele não vai para lá, que ele não é desobediente. Então, se você é uma filha obediente, faz igual o anjo, fica até ali só. E elas ficavam brincando de boa. E eu ficava em casa tranquilo, porque eu sabia que não ia acontecer nada de mal. Você confia em Deus dessa maneira? Então, é assim que eu confio. Toda vez que eu vou dormir, eu profiro um salmo. Eu falo assim, em paz me deitarei e dormirei, porque só o Senhor me faz habitar em segurança. Você não tem ideia dos anjos que ficam em volta da tua casa, do teu lar, enquanto você está no repouso do sono. Você não faz ideia. E por que Deus faz isso? Porque Ele é amoroso, Ele é Pai amoroso. Então volta para Deus, para de fugir igual Adão. Deus não quer te castigar coisa nenhuma, Ele quer te abraçar como Pai amado, Ele quer cuidar de você, Ele quer te livrar do mal. Lembra a oração do Pai Nosso? Jesus, Ele finaliza a oração assim, ó, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. É isso que Deus quer fazer. Ele não quer que você caia em tentação e ao mesmo tempo Ele quer te livrar do mal. O problema é que nós somos filhos de origem, né, de Adão. E temos essa síndrome do Adão. Pecamos, fugimos. Pecamos, fugimos. E Deus está falando, filho, volta para mim. Tornai para mim e eu tornarei para vós. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto Ele está perto. Chegou o tempo, gente, chegou o tempo. Não temos mais tempo de ficar brincando de religião. Não temos mais tempo de ficar falando igreja tal é a certa, igreja tal é a correta. Não tem tempo para isso mais não. Inclusive Deus está por aqui com religião.
Chegou o tempo de a gente falar a verdade do reino. Arrependei-vos e convertei-vos, é chegado o reino. Jesus está às portas, ele vai chegar a qualquer momento e vai estabelecer o reino dele. E ele vai lançar fora tudo que tem dentro do reino que provoca escândalo. Ele vai lançar fora. Ontem, na live de ontem, que nós vimos esse texto, né? Falou assim, então ele mandará os seus anjos de uma a outra extremidade da terra, e os anjos vão arrancar do reino tudo aquilo que provoca escândalo. Tudo. E para onde vai essa turma? Vão ser lançados na fornalha de fogo. Eu não quero isso nem para mim nem para você, né? Então, com muito amor, eu me coloquei à disposição de todas as noites fazer uma live aqui para a gente conversar sobre o reino de Deus, sobre o reino. Esquece a religião, não estou falando de religião não. Eu respeito todas as religiões, elas apontam o caminho, mas elas não são o caminho. O caminho é Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então as religiões são boas. Se não tivesse religião no mundo, o mundo seria muito pior. As religiões são boas porque elas direcionam e apontam o caminho. Mas você tem que buscar o conhecimento. Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No livro do profeta Oséias ele diz, o meu povo está sendo destruído porque lhes falta conhecimento. Então busque o conhecimento. Não fica na inércia aí não, porque Deus não vai te ter como inocente. Você está ouvindo essa mensagem. Você está ouvindo essa mensagem. Está sendo dito para você o que você deve fazer. Até outro dia eu estava fazendo o que na cidade aí? Me alegrando, tocando forró, dançando música com meus amigos. Estava tudo bem. Não tinha nada de errado nisso aí não. Não tinha nada de errado nisso aí não. Hoje eu sei disso. Mas na época que eu parei com tudo que eu não sabia. E se alguém tivesse me falado naquele tempo, cara, não para não, fica tocando lá. Aprende de Deus aqui, depois leva Deus para lá. Eu teria feito isso, mas ninguém me ensinou. Eu tive que descer do palco, apagar as luzes, o holofote, esquecer a fama e fazer igual João Batista. Que diminua eu para que ele cresça. Aí hoje, instruído na palavra, conhecedor do caminho do reino, posso mostrar a quem quiser. Ó, o caminho é esse aqui. É por aqui que você deve vir. Você quer vir? Eu quero que você venha. Entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são que entram por ela. E porque é estreito e apertado o caminho e apertada a porta, poucos há que a encontrem. Somos quase 8 bilhões já de seres humanos no planeta, né? Vivos hoje. Quase 8 bilhões. E Jesus está dizendo que poucos vão passar pela porta. Ei, desperta tu que dormes e levanta hoje dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Márcio está falando que a gente está morto? Todos. Todos nós estamos mortos em pecados e ofensa. Mas dou graças a Deus por Jesus Cristo que nos chamou e nos vivificou de novo com Ele. Pela graça somos salvos. Pela graça de Deus somos salvos. Para encerrar aqui, ó, capítulo 20 de Mateus, eu estava falando assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Versículo 17, subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos e no caminho disse-lhes, eis que vamos para Jerusalém, o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e os escribas e condená-lo-ão à morte. E o entregarão aos gentios para que dele escarneçam e os açoitem e o crucifiquem, mas ao terceiro dia ressuscitará.
Aqui tem uma passagem que a mulher pergunta se Jesus poderia colocar os filhos dela no reino dele, um sentado à direita e um à esquerda de Jesus. Essa história aqui é interessante. Vamos acompanhar aqui, ó. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, o adorando e fazendo um pedido. Ela disse assim, ó. E ele lhe disse: o que queres? E ela respondeu: dize que estes meus 2 filhos se assentem à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Lembra o ladrão da cruz? Ele falou assim: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus falou assim: ainda hoje você estarás comigo no paraíso. Então existe um reino, tá? Existe um reino e o rei lá é Jesus. Um ladrão crucificado do lado esquerdo, um do lado direito. Do lado esquerdo zombava, falava: ei, tu não é o filho de Deus? Desce daí, salva-te a ti mesmo, salva nós aqui. Aí o outro falava assim: você não sabe o que diz, cara. Nós somos malfeitores, somos dignos desse castigo, mas esse homem não merece tal coisa. Aí falou assim: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino? Aí Jesus falou assim: ainda hoje você estarás comigo no paraíso. Ei, Jesus inaugurou o paraíso com um ladrão, cara. O que você fica achando aí que o seu pecado não é digno de ser perdoado? Tem perdão para todo mundo. Então a mulher perguntou aqui: permite que esses 2 filhos meus, um se assente no teu reino, um à direita e um à esquerda. E ele lhe disse: na verdade bebereis o meu cálice. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabes o que pede. Vocês podem por acaso beber o meu cálice que eu beberei e ser batizados com o batismo que eu sou batizado? E eles disseram: podemos. Além de não saber o que estavam dizendo, eles eram insistentes, né? E Jesus disse: na verdade vocês bebereis o meu cálice e sereis batizados com o batismo que eu sou batizado, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me pertence, não cabe a mim isso, mas para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabes. Agora ele vai falar um código aqui interessante sobre governo. Meu amigo Armando Carneiro, você está assistindo a live aí ao vivo? Você já governou sobre nós aqui na cidade e provavelmente talvez você volte a governar, porque você é um homem justo, correto, né? Deixa eu te passar esse código aqui sobre governo. Presta atenção aqui. Se caso você vier estar no poder, lembre-se dessas palavras aqui que você ouviu do seu amigo Márcio aqui, que você conhece carinhosamente como Ciganinho. Veja bem o que Jesus disse. Jesus, chamando eles para junto de si, disse assim, ó: bem sabes que pelos príncipes dos gentios estes são dominados, e os grandes exercem autoridade sobre os menores. Não será assim entre vós. Todo aquele que quiser ser grande entre vós será o vosso serviçal, e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja servo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O que Jesus está dizendo? Ele está falando que os príncipes do mundo, os governantes do mundo, eles fazem assim, eles governam assim. O maior exerce autoridade sobre o menor e dá ordem. E é assim que é mesmo, né? Quem serviu o exército aí sabe, né? Não é assim lá? Os grandão mandam nos pequenos. Ai, faz isso, faz aquilo. Você trabalha para alguém, é assim ou não é? Teu patrão não te dá ordem, faz isso, faz aquilo. Jesus está falando que no mundo é assim, mas ele falou que no reino não é assim não. No reino é diferente. Então, se você quer fazer parte do reino, você que é governante, ouça bem o que Jesus está dizendo aqui. O príncipe dos mundos governam desse jeito: o maior exerce força sobre o menor. Mas entre vocês não será assim. Aquele que for maior entre vocês seja servo do menor. Quanto mais poder e autoridade você tiver, mais responsabilidade em servir você vai ter, se quiser fazer parte do reino do eterno. Essa é a condição para quem quer trabalhar no governo do reino de Deus.
Agora, se você se contenta com o governo dos homens, fica aí governando do jeito que você acha que é mister. No reino de Deus é assim. O maior serve o menor. Jesus é o maior de todos, ele desceu aqui para dar exemplo, ele veio nos servir. Ele finaliza esse discurso dizendo: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Hoje tem muitos que trabalham na obra de Deus querendo ser servido. É do reino ou está fazendo como os gentios? Ei, o reino, Jesus diz que ele é o governante, ele é o rei, né? E todos os que governam com ele, governam com justiça. Por isso que ele diz nas Escrituras que o mundo jaz no maligno, porque os governos do mundo, eles são opressores. Eles governam com opressão. É tipo um sistema de pirâmide mesmo, né? O maior lá em cima, oprimindo o pequeno cá embaixo. No reino de Deus é o contrário. Não é pirâmide, é tipo um funil. O maior recebe cá em cima e espalha lá embaixo para todo mundo. Glória a Deus. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Hoje desandou um pouco aqui, porque eu comecei falando em parábolas, depois eu já fui para profecias, fim do mundo, e depois já falei de governo. É assim mesmo. Quem trabalha para o reino não sabe nem o que vai dizer. É Deus que faz a gente falar o que Ele quer que fale. Por que eu fui falar de governo aqui? Ora, tinha governantes aqui na live ao vivo. Não sei se já saiu. Meu amigo Armando Carneiro, que já foi prefeito dessa cidade por 2 mandatos seguidos. Uma pessoa a quem eu tenho elevada estima, né? Estava aqui na live. Obrigado, Armando, por ter assistido. E aí veio a palavra de governo. É sinal que Deus queria falar com ele acerca de governo. Como que é o governo do tipo de Deus? E a gente tem que fazer o que Deus manda a gente fazer, não o que a gente quer. Então é isso, meus queridos. Não tenho mais que me alongar muito. Entrei um pouco na live atrasado hoje, que é da camisa do trabalho aqui. Estou vindo de entrega na rua. E Deus é bom. Eu acredito que essa mensagem chegou onde tinha que chegar, no ouvido de quem precisava ouvir. Ei, irmão, você que está pecando aí, tem a síndrome de Adão, para de fugir de papai. Papai não quer te castigar não, cara. Ele quer te limpar. A gente mora aqui no interior, né? Eu não sei se vocês já viram, eu já vi muito lá na roça, quando eu vou para Estivinha. Agora não tem acontecido, mas eu já vi muito lá quando os cachorros pegam um ouriço cacheiro. O cachorro tem instinto, né? E o ouriço, tadinho, ele tá passando ali, aquele bichinho espinhento, aí o cachorro vai lá no instinto e pá, mete a boca. Quer nem saber, o cachorro volta cheio de espinho. Qual é a primeira coisa que o dono do cachorro faz? Ele não quer matar o cachorro, cara. Ele quer limpar. Ele quer tirar aqueles espinhos. Se não tirar aqueles espinhos, o cachorro pode morrer. Fica dentro da boca ali fechado, como é que vai comer, né? Então o dono pega, é duro, eu já vi. Eles botam um pedaço de pau na boca do cachorro ali, começa a puxar aqueles espinhos com alicate, vai tirando, arrancando tudo. Até que o cachorro fique limpo. Por que você está falando isso? É mais ou menos isso que Deus quer fazer com a gente. A gente está cheio de espinhos, cheio de sujeira, cheio de pecado. Ele não quer nos matar não, ele quer nos limpar. Ele quer tirar isso. Sabe por quê? O pecado entranhado na carne, ele vai te levar à morte. É um veneno. Nós fomos picados pelo veneno da serpente. O homem pecou, a serpente induziu o homem a pecar. Nós fomos contaminados pelo pecado. Romanos vai nos dizer assim, ó, o salário do pecado é a morte. Eu falei na live de ontem que a doença física está ligada ao pecado. De sorte que se você se sentir perdoado por Deus, Ele quer liberar perdão para todo mundo. Às vezes você não recebe porque você não quer.
É de graça. Então, quando você entende isso e você faz o download, fala assim, eu quero perdão. Perdão entra em você, acabou. Aí ele vai te dizer também uma coisa muito importante. Lembra na oração do Pai Nosso? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se você não perdoar a ofensa dos outros, Deus também não perdoa a sua. Esse é outro código que você precisa anotar. Para você receber o perdão de Deus, você precisa perdoar quem te ofendeu. Nós vimos isso desde as primeiras lives, ele falando, se você vem trazer uma oferta no altar e lembra que teu irmão tem alguma queixa com você, volta lá, reconcilia primeiro com teu irmão, depois vem aqui e traz tua oferta. Nem tua oferta Deus quer se você tiver treta com alguém. Vai se reconciliar com a pessoa, para de ser orgulhoso, pede perdão, pede desculpa, fala, cara, eu errei, me desculpa aí. Pô, me perdoa, cara, não sei nem porque eu fiz aquilo. Pô, eu tava nervoso, cara, me perdoa aí, eu falei sem pensar, mas pede perdão, cara. Eu sabia que você nunca vai sentir vontade de perdoar ninguém? Perdão é uma decisão, você tem que decidir. Porque ele não vai fazer mal a nenhuma pessoa que você está magoado, ele só faz mal a você. Tem pessoas que desenvolvem câncer no corpo por causa de carregar mágoa. Então perdoa. Não carrega treta com ninguém. Você é pecador, Deus não quer te matar, Deus não quer fazer nada de ruim com você. Maria Madalena, uma prostituta, foi pega num ato de adultério. Na lei de Moisés, dizia que uma pessoa pega em flagrante de adultério tinha que ser apedrejada e morta. Os fariseus, os religiosos, os iníquos, os que praticam iniquidade, trouxeram aquela mulher, coitada, uma pecadora com síndrome de Adão, que vivia pecando e se escondendo, mas nesse dia pegaram ela no flagrante, botaram o pecado dela exposto ali diante de todo mundo, ela passando aquela vergonha toda, e Jesus ali, ele falou, agora vamos pegar ele. Se ele fala que ele guarda a lei de Deus, ele vai ter que mandar apedrejar ela, senão a gente vai apedrejar ele. Vocês entenderam a treta? Eles queriam matar a Jesus, não era Maria Madalena. Então colocaram ela lá para tentar ele, para provar ele. Falaram assim, mestre, essa mulher foi pega em flagrante de adultério. A lei diz que ela deve ser apedrejada. E tu, o que dizes? Vocês entenderam que a treta era com Jesus? Jesus, entendendo a intenção do coração deles, falou assim, olha, ele não isentou a mulher da culpa não. E nem disse que ela não deveria ser apedrejada não. Ele falou assim, pela lei ela deve ser apedrejada. Aquele, pois, dentre vós aí, ó, que não tiver pecado, pode atirar a primeira pedra nela. Aí a sabedoria em pessoa se manifestou em forma de graça para aquela mulher ali e botou todo mundo englobado no pecado. Falou, vocês tudo pecaram, cara, quer julgar e condenar uma mulher que está no pecado? Vocês também têm. Só porque não pegaram vocês em flagrante não quer dizer que vocês não são pecadores. Só porque você faz tua treta escondido aí, não quer dizer que você não seja pecador. Você é pecador. Aí Jesus falou, ele sabe, né, que todos nós temos pecado, e falou assim, aquele dentre vós aí, ó, que não tiver pecado, pode jogar a primeira pedra nela. Alguém jogou? Lembra que o apóstolo Paulo disse na passagem lá da Santa Ceia? Examine o homem, pois, a si mesmo. Quando eles fizeram um autoexame, eles falaram, posso jogar pedra nessa mulher não. Quando eles fizeram um autoexame, aquele pecadinho escondido de estimação, que só a gente sabe, né? Escondidinho lá no fundo do coração, eles falaram assim, posso jogar pedra nessa mulher não. Foram saindo de fininho um por um, e aí Jesus, diante daquela mulher ali, o único que poderia apedrejá-la, porque era ele, porque ele não tem pecado, ele vai e diz para ela, levanta, filha, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela fala assim, ninguém, Senhor. E ele diz assim, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Por que Jesus falou vai e não peques mais? Poxa, porque poderiam pegá-la de novo e da próxima vez matarem ela de verdade. Se ele não tivesse perto ali, né?
ele não isentou ela da culpa, ele aplicou a lei nela, ele falou assim, ela deve ser apedrejada, é o que diz a lei. Taca a pedra nela então, se você não tiver pecado. Aí ele envolveu todos nós somos pecadores mesmo, e aí nós não somos dignos de julgar ninguém, cara. Nós não somos dignos de condenar ninguém, de falar ele é digno de morte que ele fez isso. Se Deus te pegar aí e te fizer um raio-x de você, ele acha um monte de sujeira, um monte de pecado. Quem é tu para apontar o pecado de alguém? Se Deus bater um raio-x de você, acha toda a sujeirada que você faz. Então nós temos que ser humildes, chegar diante dele e falar assim, pequei, me perdoa. Não sou digno de ser chamado teu filho. Me trata pelo menos como um dos seus trabalhadores. E aí você vai ver o amor dele. Amém? Todo mundo quieto aí? O amor de Deus nos constrange, né? Mas a graça está sendo manifesta para todos nós. E é tempo de despertar, só isso. Desperta. Meu irmãozinho, você que está indo na igreja, continua, mas não fica achando que só frequentar culto vai te isentar de culpa. Que você frequentar culto e praticando iniquidade e pecado, você está salvo. Ei, todas as coisas estão nuas diante dos olhos do Senhor e nós vamos ter que dar conta com Ele. Não se engane, a maior mentira que podemos dizer é aquela que nós mentimos para nós mesmos. Você pode frequentar a igreja de segunda a domingo, dormir hoje na igreja, acordar amanhã no inferno. Não pode enganar Deus. Examine a si mesmo. O que você está fazendo no templo? O que você está indo fazer lá? Você está indo realmente adorar o teu Criador? Ou você está indo lá só por causa de um movimento? Que é moda hoje ser evangélico. Você está indo lá com sinceridade de coração? É com muito temor e tremor que eu falo isso aqui para você. Eu não sou exemplo para ninguém, vocês sabem disso. Vocês sabiam que eu não consigo congregar mais? Eu não consigo. Graças a Deus o amor não esfriou de mim, porque a Bíblia fala assim, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E eu já falei para vocês o que é iniquidade, né? Eu amo os irmãos da Igreja Católica, das igrejas evangélicas. Inclusive, algumas igrejas que eu congreguei, às vezes eu tinha vontade de visitar outras denominações, eles falavam, não vai lá não, lá é seita. Eu falei, seita? O que é isso? Aí eu falei, eu vou lá. E quando eu ia lá e me introduzia no meio da tal seita que eles diziam, né? Eu achava ali irmãos amorosos, gente com o coração cheio de amor, rapaz. Gente cheia do Espírito Santo. Eu falei, por que eles julgam assim, né? É seita, por que eles não vêm aqui ver? Eu tenho comunhão com todos os irmãos de todas as congregações. Todo aquele que fala, faz a vontade de Deus é meu irmão e minha irmã. Jesus disse isso, falaram assim, Senhor, tua mãe e teus irmãos estão te chamando ali fora. Ele chamou os discípulos dele e falou assim, ó, minha mãe e meus irmãos são todos esses aqui, que ouvem as palavras do meu Pai e as praticam. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai, esse é meu irmão e mãe. Tem esse negócio de estar dentro da congregação é irmão. E o teu testemunho de irmão? Você está santificando ao Senhor ou você está escandalizando o nome do Senhor? Ei, então não me chame de irmão, cara. Você pode estar onde você quiser. Se estiver escandalizando o nome do Senhor, não me chame de irmão, não. Se converta.
Então eu entrei dentro da igreja adventista do sétimo dia, que diziam que era seita, e lá eu encontrei irmãos amorosos. Fiz o curso do Apocalipse lá dentro, um estudo tremendo. Aprendi muita coisa com os irmãos adventistas. Aí tem uma igreja chamada Congregação Cristã do Brasil, e eu fui lá também, comecei a congregar ali e amei aqueles irmãos. Você tem ideia das pessoas amorosas que tem ali dentro. Aí eles falavam, não, vai não lá que é seita. Eu falei, a seita que dói menos, eles são irmãos. Aí muitos falavam da igreja católica também, isso e aquilo. Eu encontrei um monte de irmãos amorosos dentro da igreja católica. Eu encontrei muitos irmãos amorosos fora de igreja, você não tem ideia. Eu conheço pessoas que nunca pisaram em igreja e tem mais Jesus no coração do que muitos que estão lá dentro. Márcio, como você pode falar isso? Vivência, prática, experiência de vida, convívio com as pessoas. Eu não fico assim, igreja, casa, trabalho, igreja, casa, trabalho. Eu sou vendedor, eu me relaciono com as pessoas o dia inteiro na rua. É ali que eu conheço elas na íntegra. Tá cheio de filho de Deus espalhado em Quissamã, que maravilha. Cheio de filho de Deus espalhado em Quissamã, esperando ouvir só uma palavra de falar assim, era isso que eu precisava ouvir, agora eu vou me reconciliar com meu Pai Celestial. Era isso que eu estava precisando ouvir, agora eu vou buscar o batismo e vou acertar minha vida. Eu sabia que eu era filho, mas nego ficava falando que eu sou pecador, eu sou digno do inferno, e Deus está falando, o céu é para você, meu filho. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, mas eu preparei para você a eternidade. Ouça a voz do Mestre dizendo assim, vinde todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quem nos julga de forma pesada são os homens. Quem coloca fardo pesado, difícil de suportar na nossa vida, são os religiosos. Mas Deus nos chamou para a paz. Agora é a hora de você abrir os olhos. Saindo eles de Jericó, seguiu uma grande multidão. E eis que 2 cegos assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Lembra que eu disse que cada evangelho apresenta Jesus de uma forma? O evangelho de Mateus apresenta Jesus como o rei. Você vê que vieram aqueles magos lá, aqueles reis, trouxeram um presente para ele, ou seja, o evangelho de Mateus apresenta Jesus como rei, aqui ele é rei, tanto que ele recebeu o presente de reis, logo que nasceu. Então Jesus aqui é rei, ele veio da linhagem de Davi, então os caras sabiam disso, eles reconheciam isso, olha eles clamando aqui, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus parando, chamou e disse, que queres que eu vos faça? E eles disseram, Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Sinta o amor de Deus agora aí. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos. E logo os olhos se abriram e eles viram. E o seguiram. Se os teus olhos foram abertos hoje, através dessa mensagem, faça igual a esses 2 homens que eram cegos. Eles não enxergavam, eles não podiam ver Jesus. Mas quando eles ouviram falar que ele estava passando por ali, igual você está ouvindo falar hoje, que o reino de Deus está próximo, eles clamaram e falaram, tem misericórdia de nós, abre os nossos olhos. Jesus tocou neles e eles viram. Eles não abandonaram a Jesus não. Aqui, terminando o versículo 34, diz assim, e eles o seguiram. Para de fugir do Pai.
Para de fugir do chamado que Deus te deu. Você é filho. Você é filha. Você só tem a síndrome de Adão igual eu tinha. Pecava, fugia, se escondia. Pecava, fugia. Falava assim, um dia eu vou para a igreja. Um dia eu aceito Jesus. Cara, Deus teve muita misericórdia de mim. De eu não ter morrido na adolescência, de não ter morrido aí durante essa trajetória até agora, na vida louca que eu andei, nos caminhos que eu andei. Ele teve muita misericórdia de mim. No ano de 2018, não sei se foi 2018, 2017, foi um desse ano aí. Eu perdi um sobrinho de 17 anos, 16 anos. Ele ainda ia fazer 17. Meu sobrinho foi assassinado no Rio de Janeiro, filho da minha irmã, único filho homem dela. E a minha irmã estava falando, meu filho está andando com as companhias, está complicado, não houve conselho meu, não houve conselho do pai, não houve ninguém. Eu cheguei a falar com ele pelo Facebook, chamei ele e falei, sobrinho, Júnior, o que está fazendo, Júnior? Sua mãe tem me contado umas coisas. Ei, filho, escuta sua mãe, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E ele, tá tudo bem, tio, vai ficar tudo bem, fica tranquilo. E aí eu soube que o meu sobrinho foi assassinado, 16 para 17 anos. Quando eu soube disso, eu chorei muito. Eu soube disso, eu estava aqui em Quissamã, eu chorei demais. Eu falei, Senhor, eu falei assim para Deus, Senhor, quando eu tinha essa idade que esse menino tinha, eu fiz muito mais coisa errada do que ele. Eu tenho certeza que eu fiz muito mais besteira do que ele, porque o Senhor teve misericórdia de mim, deixou eu viver até agora, Ele não teve misericórdia do meu sobrinho. Eu chorei demais, falei assim, por que, Senhor? Por que, Senhor? Porque o Senhor teve misericórdia de mim. Eu fiz muito mais besteira do que ele. Ele só tem 16 anos, 17. Eu até os meus 20, 30 anos eu fiz loucura. Porque o Senhor me prolongou a vida e não permitiu a ele. Ei, jovem, você que está me ouvindo hoje, ouviu falando aqui desse trágico acontecimento que aconteceu com meu sobrinho, leia os provérbios. Se o meu sobrinho lesse os provérbios e aplicasse no coração os conselhos que tem ali, ele estava vivo entre nós aqui. Então você que está me ouvindo, vai ouvir esse vídeo posteriormente, que eu deixo gravado aqui e não tiro da rede. Você que vai ouvir posteriormente, jovem, leia os provérbios. Quem escreveu os provérbios foi Salomão, o homem mais sábio que já existiu. Essa sabedoria de Salomão foi Deus quem deu a ele. Vai abrir o seu entendimento para a sabedoria também. E você vai viver com prudência na terra. E você vai se apartar do mal e nenhum mal te sucederá. Nada de ruim vai te acontecer. Mas ouça hoje a voz do Senhor te dizendo. Estuda os provérbios, busca a sabedoria, busca o entendimento. Conhecereis a verdade vos libertará. E para todos vocês que ouviram essa mensagem hoje, se Deus falou com você, digita um amém aí, digita obrigado, Senhor. Vou me esforçar demais para estar amanhã com vocês aqui no mesmo horário, às 20 horas. Não sei ainda o que eu vou estudar amanhã, vou buscar durante o dia, vou buscar uma palavra e vamos ver o que Deus vai ministrar amanhã, tá bom? Paz de Cristo esteja com todos, o amor de Deus, nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo nos fortaleça e que faça que a gente tenha comunhão uns com os outros, que a gente possa nos amar com esse amor fraternal. Chegou o tempo daqueles que estavam esfriando no amor aquecer de novo seus corações. Chegou o tempo de você que estava quase sem azeite aí na sua lamparina. Ei, vai buscar azeite depressa. É isso que o noivo vem. Mantém sua lâmpada acesa aí. Mantém sua lâmpada acesa aí, eu não quero que você fique para trás. Vamos ficar junto, vigilante, porque o reino de Deus está próximo.
e o rei está às portas. Márcio, vai ser quando? Eu não sei, queria que fosse agora. Queria eu que fosse agora. Eu não tenho medo do fim do mundo. O fim do mundo é terror para quem está no mal, para quem está... Já falei, para o ímpio, para o iníquo. Para você que tem a síndrome de Adão, que peca e fica fugindo, sai fora disso. Vem para o colo do papai, que o papai tem misericórdia em abundância para mim e para você. Beijos, queridos. Até amanhã, se Deus quiser, tá bom? E assim permitir. Eu sempre venho falando, amanhã vamos estudar capítulo tal, mas amanhã eu nem sei o que vai ser. Então vem pra cá, que quando é surpresa é melhor ainda, né? Esteja por aqui. Hoje eu entrei um pouquinho atrasado, peço desculpa a vocês. Fui fazer uma entrega, acabei conversando muito com o cliente. Inclusive essa cliente, ela mora em Nova York, nos Estados Unidos, tá? Aí ela chegou aí, tá aí, né, em Quissamã, e falou assim, tô aqui, vem aqui. Aí eu fui lá atender ela e a gente ficou conversando. Uma cliente que está morando nos States e tem a oportunidade de vê-la e conversar com ela, tem que dar um pouco de atenção. Entrei um pouquinho atrasado aqui, mas vocês me perdoam, tá? Amanhã eu vou fazer de tudo para entrar no horário. Minha amiga Eni Brasil, mora lá em Nova York, nos Estados Unidos, mas está aqui na casa de sua mãezinha, no Canto da Saudade. Um grande abraço para todos, fiquem com Deus, até amanhã. Tá bom, queridos? Deus abençoe a todos.